Olá, que alegria ter você por aqui em mais um vídeo no nosso canal. Você sabe que todo sábado a gente tem vídeo falando sobre um pouquinho da minha experiência com esse resgate do meu feminino e de quantas coisas eu aprendi até aqui que me fizeram chegar a ser essa mulher que eu sou. Ainda tem um longo caminho, porque até o último suspiro a gente vai lutar contra a mulher velha que existe dentro de nós, mas de qualquer maneira eu já quero trazer para você experiências reais daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente coloca em prática, né, na nossa vida. Se você não me conhece, está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de feminilidade para mulheres cristãs e a minha missão é fazer você reencontrar, ou se encontrar, se você ainda não conhece, a sua essência feminina, porque você foi feita mulher e a tua força está em ser mulher, a tua força está em ser feminina. E eu quero justamente fazer com que você trilhe esse caminho. O que eu vou contar hoje para você... calma, mas antes de tudo, assina o canal, se inscreve logo nesse canal, gente, por favor, ativa os sininhos, porque toda terça e sábado vai ter, até quando Deus me disser para parar, vai ter vídeo nesse canal para ajudar você a voltar para o seu lugar, ocupar o seu lugarzinho no mundo, encontrar força na sua história e ser a mulher que Deus sonhou para você, tá bom? Então, se inscreve aí, não vou ficar esperando. Vou fazer igual os youtubers. Vou ficar esperando. Eu espero que você realmente fique por aqui, tá bom? Nesse vídeo eu quero contar para você uma experiência que eu relembrei há pouco tempo atrás, nesse caminhar, né, de busca pelo meu feminino e de uma atuação melhor, não só com o meu esposo, mas com todos os homens, de entender a diferença do feminino para o masculino e do quanto a gente se complementa. Eu lembrei de algumas coisas que a minha mãe, quando eu era pequena, me ensinou e que para mim foi muito importante e que hoje eu tenho resgatado isso. Apesar de eu contar, né, quem me conhece já sabe, eu conto que a minha mãe, eu venho de uma geração de mulheres mandonas. A minha avó paterna era mandona, a minha mãe é mandona, né, gosta dessa posição e isso está tudo bem, é a vida dela, porque ela e meu pai se viram, mas eu também acabei crescendo nesse mesmo contexto. Porém, quando eu era pequena, quando eu comecei a entrar na juventude, né, na adolescência, a minha mãe falou algumas coisas para mim muito importantes. Eu tenho um irmão mais velho e ali na época da gente estar brincando e tal, eu cometi uma falha de chamar o meu irmão, né? Eu nem sabia o que era, mas eu chamei o meu irmão de viado. E a minha mãe ficou assim pra morrer. Primeiro que ela não gostava que a gente falasse palavrão, apesar dela gostar de falar palavrão, mas ela não gostava que a gente falasse palavrão. Ela não gostava, não deixava realmente a gente falar. Mas ela disse: jamais, jamais chame um homem de viado. Jamais, porque isso fere com a honra do homem. E aos poucos, né, eu fui entendendo, trabalhando a minha maturidade, eu fui entendendo o que a minha mãe quis dizer com aquilo. Jamais chame um homem de viado, jamais xingue um homem, jamais bata de frente dessa maneira. Isso ficou guardadinho. Há pouco tempo, há bem pouco tempo, eu captei da minha memória isso e abri o meu baúzinho de memória, né, do passado, e me veio isso. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque de fato não é o chamar viado, na verdade, mas é a ofensa à masculinidade dele. E nessa visão da feminilidade e da masculinidade, do estudo disso, eu fui entender que duas coisas ferem profundamente a vida de um homem, né? A honra de um homem, que é a vida financeira, o trabalho, né? Então chamá-lo de vagabundo, de não faz nada, de frouxo, e a vida sexual. São duas bases muito importantes para o homem e que ferem a honra desse homem. E a honra também é muito importante para o homem. Ah, Jaque, mas isso é machismo, isso é... Não,
é a dignidade masculina. Quando eu falo isso, é a dignidade masculina. E por que eu não devo fazer isso? Porque cria nele esse sentimento de desonra e ativa o lado grosso, o lado bruto do homem que pode revidar e pode vir contra nós. Quantas de nós não ofendemos o nosso pai, o nosso chefe, o nosso irmão, sei lá o que, com esse tipo de ofensa, e quando volta para nós, volta de um jeito muito bruto e que a gente acaba chorando, se sentindo ofendido, e aí diz que ele é grosso, que ele é isso, que ele é aquilo. O que acontece é que essas palavras, essas ofensas são gatilhos que atuam no homem e que expandem, né, que abrem uma porta dessa brutalidade para defesa, para dominar o território, para que ele não perca, como se fosse um leão, né? E eu pude entender, e o que isso me ajudou? Isso me ajudou no discurso quando eu estou falando com um homem, seja o meu esposo, seja um homem na rua, seja meu pai, seja quem for. Primeiro que eu preciso olhar a pessoa com respeito, não é uma briga de homem e mulher, gente, não existe essa coisa, sabe? E a gente precisa entender isso, que muitas das vezes a gente quer ofender o outro, a gente quer machucar o outro, ou a gente quer simplesmente conversar e age com palavras erradas que mexem em gatilhos e que abrem portas que são inesperadas para nós. Então, se a gente não quer ver o nosso pai, o nosso marido, normalmente, né, nosso namorado, não quer ver que ele atua, que ele ativa aquele gatilho da brutalidade, da grosseria, porque ele não é um docinho de coco, ele não tem o mesmo olhar que nós, com o coração, que ama. Não, o homem não é assim. Quando você fere ele, o que na mulher dá vontade de chorar, de silenciar, da gente fica mais, né, quieta, no homem é o contrário, ele tem que exacerbar, porque o homem é para fora, né? O homem ele joga para fora, ele extrapola, então ele pode partir para agressividade, ele pode partir para uma ofensa muito maior e isso é muito pior para você do que para ele. Mas se você quer se colocar no seu lugar, honrando os homens que estão ao seu redor, porque nós não estamos em briga com os homens. Se você é uma mulher que chegou aqui e que acha o tempo inteiro que você tem que ficar brigando com ele, batendo de frente com ele, você precisa rever o seu conceito. Porque isso faz mal para você. Porque nós, homens e mulheres, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que a gente precisa fazer é cuidar que essa relação seja uma relação como ela realmente deve ser. Complementar. O homem e a mulher se complementam. Então, o que falta neles tem na gente, e o que falta na gente tem neles. Então, se eu ativo o pior dele, ele vai vir até a mim e com certeza na brutalidade dele, naquilo que ele tem, ele vai querer atingir a gente no nosso pior, no nosso emocional, no nosso físico. E eu não estou justificando, eu só estou dizendo para você, a partir daquilo que a minha mãe me ensinou, de que maneira você pode ter uma relação harmoniosa, sem ofender e sem ativar esses gatilhos? Ah, Jaque, mas ele é adulto, ele sabe muito bem o que faz. Sabe, mas você também é adulta, você também sabe o que faz. Então, se você não quer gerar algo maior daqui para frente, evite isso. Então, não xingue um homem, né? Não desonre, não manche a honra dele, principalmente relacionada ao trabalho e a vida sexual. E quando eu falo trabalho, a vida financeira, que ele é um falido, que ele é um frouxo, que ele é um fraco. E na honra sexual, que ele é viado, que ele é broxa. Cada palavra dessa que colocaram na nossa boca, que hoje, para falar aqui para vocês, eu confesso que é extremamente chato para mim, porque eu não acredito e não tenho a menor vontade de falar sobre isso com nenhum dos homens com quem eu me relaciono. Então,
a gente precisa mudar esse comportamento. Se a gente quer uma mudança do outro, a gente tem que começar mudando de nós mesmos. E eu quero que você faça essa reflexão hoje, para que você veja como é que está a sua relação com os homens. Como que está o seu relacionamento? Você está em guerra? Você, em algum momento, enquanto eu estava falando aqui, você se sentiu ofendida? Você se sentiu diminuída? Porque existe essa mania de achar que nós estamos sendo oprimidas o tempo inteiro, machucadas o tempo inteiro, e eu não quis em nenhum momento machucar você. Eu estou aqui para orientar você, como sua mentora, eu estou aqui para orientar você. Então, entenda, se você está vivendo isso dentro de você, se enquanto eu ia falando aqui e alguma coisa ia entrando em conflito, certamente eu vou te dizer que o seu feminino está ferido, o seu feminino está mal educado, se posso assim dizer. O seu feminino não está cultivado, porque a mulher, ela precisa lembrar que quando ela se relaciona com uma pessoa, com um ser inteiro, com a história dela, com as dores dela, com os dons dela, com a força, com a luz e com a sombra. Então, se eu não quero que o outro atue na sombra comigo, por que eu vou ativar esses gatilhos? Entende? Então parece que a gente está sempre em guerra. Então eu estou trazendo para você hoje um caminho que eu aprendi da minha mãe e que você pode também melhorar muito as condições de relacionamento com seu marido, com seu pai, com seu chefe, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos, com os homens da igreja. Eu tenho certeza que isso vai acontecer se você colocar em prática o que eu disse. Tá bom? Fez sentido para você? Então, ó, coloca aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo e também faça um propósito de tirar essas palavras do seu vocabulário, de parar de olhar para os homens dessa maneira, de querer atacar o tempo inteiro, que isso também não é uma força nossa. Você está numa força masculina e nós vamos falar mais sobre isso por aqui. Vamos juntas? Deixa aqui o seu comentário e me conta o que você aprendeu com a sua mãe sobre os homens também. Também quero saber, quem sabe a gente não faz um vídeo sobre a sua história. Vamos juntas? Beijo no seu coração, fique com Deus, compartilhe com as amigas esse vídeo, aquelas amigas cri-cri que você tem. Vai lá, bota no grupo do WhatsApp para elas verem que dá para mudar essa situação. Um beijo no seu coração, fique com Deus, tchau, tchau.